doutorado da UFRJ com pesquisa sobre cachaça de Paraty, tem publicações e apresentações em congressos científicos, além de participação como jurado no Cachaça Class, palestrante e consultor em concursos e eventos de cachaça. Hoje, ele compartilha conosco sua visão sobre a cachaça como patrimônio cultural brasileiro. Em nome do Festival Americano, agradecemos pela presença e pela contribuição para a nossa programação com vocês. Pedro Fajardo, uma salva de palmas. Olá, todo mundo me ouviu? Todo mundo certinho? Obrigado, gente. Olha só, quero deixar claro que eu fui jurado de todas as edições do Cachaça Classics Rio. Todas, tá? E como eu não gosto muito de ficar aqui no alto, eu vou descer, tá? Então, vamos lá, gente. Como o Fábio falou, meu nome é Pedro Fajardo, eu sou professor, dou aula em escola, sou professor de geografia, sou pesquisador de fato, junto da UFRJ, estou fazendo doutorado lá, publicando artigo por lá, fazendo parte de grupo de pesquisa, fazendo trabalho de campo, pesquisando. E isso aqui, cachaça como patrimônio cultural, é parte da minha pesquisa, tá? A minha pesquisa é sobre a cachaça de Paraty e a influência da cachaça de Paraty na história da cidade, né? Então, Paraty não existiria se não fosse a cachaça, vou dar só um spoiler. Então, o que eu estou fazendo? Parte da minha pesquisa é falar sobre patrimônio cultural. Então, vamos lá. Primeiro slide, Babi. Primeiro, é importante, como a gente tem um público muito misturado aqui, para muita gente não é necessário esse primeiro slide. Mas como a gente tem um público muito misturado, é necessário. Beleza? Primeiro a gente tem que entender o que é cachaça. Cachaça é um destilado do mosto fermentado da cana-de-açúcar, feito no Brasil, entre 38% e 48%. Ok? Mas se eu fizer cachaça, se eu pegar um caldo de cana lá de Três Pontas, levar para o Paraguai para fazer com um alambique Santa Efigênia, vai ser cachaça? Não vai ser cachaça. Tem que ser feita no Brasil. E se eu pegar o mesmo caldo de cana, fizer no Brasil e botar 49%, vai ser cachaça? Não vai ser cachaça, vai ser uma aguardente. Que não tem problema nenhum, eu adoro. Inclusive, outro dia, Deise Novakoski, que está aqui, a gente fez uma degustação, e o Norberto, a gente fez uma degustação apenas de aguardente. Foi bem interessante, né? Então, isso é importante saber. A cachaça é uma indicação geográfica brasileira. O que isso significa? Que a cachaça é um nome brasileiro e só foi reconhecido em 2001, tá? Assim como a gente tem o champanhe, só é champanhe se for feito na região de Champanhe, o vinho do Porto, só feito lá na região do Porto, a cachaça é reconhecida somente no Brasil, tá? O primeiro país a reconhecer isso foi a Colômbia. Depois outros, México teve muito interesse, porque a gente fez uma troca, eles reconheceram a cachaça, a gente reconheceu a tequila, né? E, enfim, agora com esse novo acordo do Mercosul, que a Deise vai falar disso amanhã, domingo, a gente tem novas contribuições para essa questão da indicação geográfica, tá? Porque a gente vai ter que reconhecer algumas coisas, né? E a União Europeia como um todo vai reconhecer a cachaça. É muito comum a gente achar a cachaça como rum brasileiro, né? Mas o rum e a cachaça são diferentes. A cachaça necessariamente é feita do caldo de cana e o rum é feito com melaço, tá? Que não é melado. Melaço é outra coisa. Perfeito? Apesar da gente ter na boca miúda alguns produtores que usam melado para fazer cachaça, que não é cachaça. Vamos lá. A gente tem hoje, possivelmente, duas distinções básicas da cachaça. A cachaça de coluna, destilador de coluna, e a cachaça de alambique. É possível botar isso no rótulo, tá? As cachaças feitas em alambique de cobre, você pode botar cachaça de alambique, e as de coluna não pode. E a gente chama de cachaças industriais e cachaças artesanais informalmente. Esse nome não é formal, tá? Você não pode colocar isso no rótulo. Próximo slide. Aí eu botei só uma exemplificação. Como eu disse, a gente tem um público muito variado. Aqui é um exemplo de um destilador de coluna, mas ele ainda é um destilador de coluna meio baixo. E o alambique de cobre ali. Perfeito? Só para quem nunca viu.
poder dar uma olhada, tá? Então, vamos lá, o nome da cachaça. A gente tem 3 vertentes para o nome da cachaça. Eu sempre coloco esse slide em boa parte das apresentações que eu faço. Por quê? Porque tem muita informação errada acontecendo na internet. A cachaça tem 3 origens, tá? Por enquanto, a gente considera essas 3 origens. A gente não tem um martelo batido sobre qual é a origem do nome da cachaça. Você tem a origem do nome da cachaça para a questão do cachaço, que era o porco, né? Que usava-se aguardente para temperar e amaciar essa carne. Você tem a cachaça como bebida que vem do cacho, e vem a cachaça também como cagaça, que era uma palavra em espanhol lá de trás. Só que a palavra cachaça ela é mais antiga do que a bebida, tá? Você tem, no século XV, você já tem uma carta de 2 fidalgos portugueses falando sobre a cachaça. Falam, as quintas do fulano, esqueci o nome agora, vocês lembram? Não lembro, enfim. As quintas do fulano é famoso por não sei o que, por suas cachaças. Só que não sabe o que é essas cachaças. Provavelmente uma bebida, mas a palavra, o importante é, a palavra vem antes da nossa bebida, tudo bem? Eu fiz aqui uma história resumida, porque é importante a gente fazer essa passagem, por quê? Qual é o caminho metodológico que eu estou fazendo aqui? Eu estou apresentando a cachaça, vou apresentar o que é patrimônio cultural e a gente vai entender por que cachaça deveria ser o patrimônio cultural brasileiro. Tudo bem? Então, a história resumida da cachaça. Ela vai começar a ser produzida na primeira metade do século XVI. Tá? Alguns datam de 1516, outros 1532, mas fato é da primeira metade, tá? Por quê? Tem muita gente que fala, é o primeiro destilado. A gente pode inferir isso, tá? Que é o primeiro destilado. Mas você não tem documentação suficiente para você bater o martelo e dizer isso, tá? Academicamente, você não pode afirmar isso. Então, por isso que eu nunca afirmo. Eu falo que é um dos primeiros. Tudo bem? Foi o primeiro a ter destaque, foi o primeiro a ter amplo uso internacional e tal, mas como produção, você não tem essa documentação para ser a primeira. Você pode inferir. Como você já tem produção de cana anterior ao Brasil, e eles já destilavam anteriormente, você imagina que a partir do momento que eles trouxeram a cana para cá, já imediatamente começaram a destilar. Tudo bem? Vamos lá. Foi usada, como eu disse, amplamente no comércio internacional de pessoas escravizadas. Você tinha a troca de pessoas escravizadas por cachaça, tá? Ao ponto disso ser um grande lucro, muito lucrativo e, enfim, a grosso modo, impactar a venda do vinho, tá? Então, em 1649, a coroa portuguesa, que dia que foi? 13 de setembro de 1649, 13 de setembro, dia da cachaça, não é o dia que foi liberado, a gente acha isso em alguns sites, né? Alguns sites oficiais têm isso, o que não deveria ser, eu já reclamei lá, mas, enfim. 13 de setembro de 1649 foi quando a coroa portuguesa proibiu a cachaça. Só que vocês já viram lei que não pega no Brasil? Já teve alguma lei que vocês viram que não pega? No Brasil tem lei que pega e tem lei que não pega, não é? Essa lei não pegou. Só que em 1660, Salvador de Sá, governador, baixou o decreto, falou, parou de produzir, ocorreu uma revolta que durou até, isso foi de novembro de 1660, abril de 1661. É o Dia Nacional da Cachaça, só que quem criou essa lei do Dia Nacional da Cachaça colocou que como se fosse o dia que a cachaça foi liberada. E isso muita gente repete. Não, 13 de setembro não tem nada a ver. A revolta foi dia 8 de novembro. E a revolta foi dia 8 de novembro e só voltou meados de abril de 61. Foi quando o Salvador de Sá tomou o governo da cidade do Rio de volta. E, enfim, e a cachaça só foi... o pessoal... Mas o problema é que tem sites oficiais que colocam isso, né? E o pessoal acha que, assim... A informação de comemorar o Dia da Cachaça.
Pois é. Mas é melhor ter um dia do que não ter, né? Dia nacional É. não tem nada, né? O povo Minas que fez o dia da O dia de Minas é 20 ou 22 de maio, né? Que é o dia o começo da safra, não é? 20 ou 22 o dia da cachaça mineira? 21? É por aí, nessa data, que é o início da safra. Então, você foi tema recorrente na semana de 22, né? Porque a semana de 22 evocou uma brasilidade, e quando você evoca uma brasilidade, você tem que trazer a nossa bebida, né? E é tema recorrente também na cultura popular, na música, no teatro, nas artes, né? Quantas músicas a gente conhece que falam de cachaça? Desde marchinha de carnaval, a música do Chico Buarque, né? Que também fez marchinha de carnaval. Mas a gente tem esse tema da cachaça, infelizmente, atualmente. E quantas foram escritas depois de beber, perfeito. Infelizmente, hoje, a maioria das músicas que falam de cachaça são de um estilo musical muito ruim, na minha visão, mas tem gente que gosta muito. Mas cada um gosta de 21 de maio. 21 de maio, dia da cachaça mineira, isso aí. Vamos lá? Atualmente, segundo o último anuário, né, o anuário de 26 para 25 ainda não saiu, mas o anuário de 25 para 24 para 23 foi de onde eu peguei. Tirando Roraima e Amapá, todos os estados, incluindo Brasília, incluindo o Distrito Federal, produzem cachaça de forma legal, tá? O anuário da cachaça, ele só traz dados legais. A gente tem uma produção ilegal gigantesca, tá? Muito maior do que a produção legal. Mas a gente tem que lidar com dados legais, tudo bem? Então, somente esses dois estados não têm produção legal. Muito provavelmente tem produção ilegal, né? Mas não tem produção legal. 2024, 292 milhões de litros, o anuário da cachaça, 1.211 alambiques ou destilarias registradas, tá? A gente tem todo esse registro. Minas Gerais tem 504, só para vocês terem noção. O Rio de Janeiro tem 65, Então, mas o estado que mais produz cachaça não é Minas, é São Paulo, em volume, em litros, por conta das cachaças industrializadas de Pirassununga. Eles produzem muitas, produzem tipo 1 milhão dia, assim. Só para vocês terem noção, Divina Cana produz quanto anualmente? 17 mil litros no ano. A 51 chega a bater 1 milhão num dia. Assim, claro que não é o ano inteiro que eles fazem 1 milhão, mas eles chegam a bater isso, assim. Vamos lá. Só para vocês terem noção, foram produzidos quase 36 mil litros de caipirinha, quase 13 mil litros de licor de cachaça. E o mercado da cachaça movimenta 7 bilhões no ano, chegando um ano que bateu 10 bilhões de reais. É um mercado importante. E vocês veem que a cachaça, ela vai ter uma história conjugada com a história do país. Né? Você vai ter... O país foi construído com as mãos dos escravizados. Os escravizados eram trocados por cachaça, consumiam cachaça. Tanto é que até hoje a gente tem a peixe da cachaça ser algo de pessoas mais pobres, né? Coisa de marginalizados. Tanto é que o cachaceiro é o alcoólatra, não é? Né? Por que o sapateiro é o que faz sapato? O padeiro é o que faz pão. Se você pegar as bebidas, o cervejeiro, quando você fala, sou um cervejeiro, o pessoal acha que você faz cerveja. E o Brasil tem muita cerveja de qualidade. Mas se você fala que é cachaceiro, você é alcoólatra. A gente tem que mudar isso, né? Por isso que eu falo, somos cachaceiros, né? Vamos lá, agora a gente vai entrar na parte um pouquinho mais densa, assim, menos palatável do que é o patrimônio cultural. Patrimônio cultural é um conjunto de bens, práticas, saberes, lugares que têm valores históricos para a humanidade toda, ou para uma certa região, ou para um grupo específico. Então, esse patrimônio é algo que é reconhecido, tá? Então, você pega algo que tem valor histórico, valor sentimental, valor cultural.
Tudo bem? Existe o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Quando você tomba algo de valor imaterial, material é fácil, né? Eu não sei se essa casa aqui é tombada, mas tem toda a pinta de ser. Eu moro num prédio que tem uma casa tombada. É algo físico, né? Um patrimônio material, você encosta. O que é o imaterial? O imaterial é aquilo que você não toca. Mas a cachaça eu toco, não é? Por que a cachaça seria imaterial? Porque você não está tombando a cachaça. Você está tombando o saber fazer. Você está tombando a cultura da cachaça. Assim como as danças, uma dança, você está tombando o saber fazer, aquela cultura. E quando você tomba alguma coisa, você tem critérios para você seguir para aquilo continuar tombado. Tá? E a gente vai chegar nessa parte quando eu falo a importância desses critérios. Tá? A Carta de Veneza foi onde orientou os primeiros tombamentos de restauração de sítios. Você vai ter, na Convenção do Patrimônio Mundial de 72, você vai ter um avanço dessas políticas, e a salvaguarda do patrimônio material de 2003 é o que está vigorando até hoje sobre o patrimônio imaterial. Tá? Não que antes da Carta de Veneza não existisse essa questão de conservação, e nem antes da salvaguarda não existisse patrimônio imaterial. Mas isso foram grandes marcos no mundo sobre essa questão, tá? Quem define e protege o patrimônio cultural no mundo? A Unesco, tá? A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, é uma agência da ONU, né? A ONU tem várias, tem a Unesco, tem o FAO, você tem a Unicef, você tem o Conselho de Segurança, tem várias coisas. Foi fundada em 45, junto com a ONU, né? Então ela está desde o início da ONU, inclusive a FAO, Fundação de Alimentação da ONU e sobre fome no mundo, foi fundada por um brasileiro, um cara chamado Josué de Castro, pernambucano, geógrafo e médico, tá? E dentro da Unesco você tem o ICOMOS, que é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Esse ICOMOS, que é o braço da Unesco, é uma ONG, que ela vai definir o que é um patrimônio, o que não é. Quando você vai pedir para patrimonializar alguma coisa, é o ICOMOS que vai trabalhar com isso. Eu tive a oportunidade de publicar 2 artigos científicos no ICOMOS. Um eu falo sobre a cachaça como patrimônio cultural, que é parte do que eu estou fazendo, e a outra é sobre a indicação geográfica como proteção do patrimônio cultural, que eu vou falar um pouco disso também. Então, eu tive a oportunidade de levar a cachaça para um congresso internacional e falar para outras pessoas, não só brasileiros, né? Para a gente levar isso, essa cultura da cachaça, a cachaça como cultura, tá? O ICOMOS, ele avalia locais para a lista do patrimônio mundial e promove normas científicas de conservação, tá? Então o ICOMOS, ele faz um trabalho a nível mundial. E a gente tem as diversas escalas. A gente tem a escala mundo, escala regional continental, você tem a escala federal, estadual e municipal. E no Brasil? No Brasil, a gente tem o Decreto-Lei de 37, que regulamenta o tombamento e proteção administrativa de base histórica. Você vai ter o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. O IPHAN é o que faz o tombamento em nível federal aqui. Então, se há algo de interesse federal, é o IPHAN que faz. A sede do IPHAN é aqui no Rio, tá? No Palácio Capanema, lindo, foi reinaugurado agora. Eu tenho muito contato com o pessoal do IPHAN, porque o meu orientador, ele é professor, além de ser professor da FRJ, ele é professor do mestrado do IPHAN. Então eu tenho muito contato com esse pessoal. Tudo arquiteto, tem algum arquiteto aqui? Não? Então, tem tudo arquiteto lá. Aí só tinha eu de geógrafo nesses momentos. Assim. A maioria. E nesses congressos que eu vou, é tudo arquiteto. Talvez. Leis e conselhos estaduais e municipais. Você tem uma prerrogativa dentro do estado e dentro do município de tombar coisas, seja material ou imaterial, dentro de conselhos, tá? Eu dei o exemplo aqui do Compreste, de São Paulo, do Rio, eu esqueci. E a gente tem isso. Por exemplo, só que às vezes esses conselhos, eles
na minha humilde opinião, eles acabam se perdendo, né? Por exemplo, o Conselho do Rio queria tombar a saideira, né, como patrimônio material do Rio de Janeiro. Eu acho que é um pouco desdenhada a importância de um patrimônio, assim, né? Outro fez um projeto de lei para tombar a marquinha de sol da laje. Com todo respeito a quem faz, e é interessante, é legal como cultura de uma certa tribo urbana e tal, mas assim, a gente está desdenhando do trabalho sério de diversos profissionais, né? Como eu estou dentro dessa área aí. Você tem diversas outras coisas que não são patrimônio, como a cachaça, e a gente querer botar essas outras coisas na fila, né? Vamos lá. Cachaça é patrimônio cultural do Brasil? Não. A cachaça não é patrimônio cultural do Brasil. Vocês sabiam disso? Ah, cachaça é patrimônio. Cachaça não é patrimônio cultural do Brasil. Ela é patrimônio cultural de alguns estados. Minas foi o primeiro, logicamente. Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro. Tocantins, na verdade, é sobre o sudeste do Tocantins, tá? Essa lei. E alguns municípios. Porque, como eu disse, tem prerrogativa do município trazer essa patrimonialização, tá? Os estados só são esses. Nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Ou seja, 27... menos 2 dá 25, né? E a gente só tem 1, 2, 3, 4, 5 estados que trouxeram isso. Eu estou mexendo meus pauzinhos lá no IFAM para trazer a patrimonialização da cachaça em nível federal, só que eu sou um só, né? Eu preciso de um apoio de uma instituição, algo mais forte, né? Vamos lá. E como a gente protege a cultura da cachaça? Através da indicação geográfica. Que aí a gente também vai entrar na minha outra parte da pesquisa. Vamos lá. A cachaça ela foi primeiro protegida por esse G de 2001, tá? Mas olha que interessante, a cachaça é produzida no Brasil desde a primeira metade do século XVI. E ela só foi ser protegida como indicação geográfica em 2001. Sendo que a indicação geográfica começou em Portugal no século XVIII. Tá? Que eles primeiro protegeram o vinho do Porto e depois outros países começaram essa questão de proteção de indicação geográfica. Tá? Indicação geográfica eu expliquei no início, mas alguém tem dúvida ainda? Todo mundo lembra que eu falei? Fala. Claro, indicação geográfica é quando você protege um nome, um saber fazer de algo específico daquela região. Você tem o queijo da canastra, você tem o champanhe, você tem o vinho do Vale dos Vinhedos, entendeu? Então você protege de acordo. E não é só material não, tá, gente? Serviço também você pode fazer uma indicação geográfica. E não é só comida. Você tem indicação geográfica das roupas íntimas de Friburgo, de Nova Friburgo, tá? Muito provavelmente o pessoal deve estar puxando isso. Que o primeiro foi o Vale dos Vinhedos, lá no sul, né? Vamos lá. Indicação geográfica no Brasil. Ela começou na Lei de Propriedade Industrial, de 96, e por uma lei, né? E depois, hoje, quem regula isso é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Quando você vai desenvolver uma indicação geográfica, você precisa preencher diversos quesitos e mandar esse pedido para o INPI. Inclusive, nesse momento, eu estou fazendo parte de um grupo de pesquisa sobre indicação geográfica para a gente desenvolver uma indicação geográfica para as cachaças do Vale do Café aqui do Rio. Tá? Pessoal de Vassouras, Silva Jardim, não, Rio das Flores e por aí vai. Valença. Tá? A gente está desenvolvendo isso. A gente está com um edital da FAPERJ e a gente está trabalhando com isso. Perfeito. Muitos processos de registro de marca é exatamente por colocar a situação do nome cachaça. Trabalho com registro de marca, trabalho com Você trabalha no NPI? Não, trabalho com previdenciário no NPI. Aham. Eu faço processo de registro de marca. Muita gente acha que pode colocar cachaça com algum nome, mas não pode. Não pode. Cachaça de jambu? Não pode. Cachaça de jabuticaba? Não pode. Cachaça de porco canhoto? Não pode. Cachaça é só...
É isso. Perfeita colocação. Vamos lá. Então é o INPI que faz isso hoje. Pode passar. A indicação geográfica no país ela tem dois tipos, IP e DO. IP é indicação de procedência. Indicação de procedência é quando você tem um produto que é reconhecido por ser um produto daquela região. A laranja de Tanguá, o queijo da canastra, isso é um IP, porque você tem um reconhecimento. Você é famoso por certa coisa, por essa questão. E você tem a DO, que é a denominação de origem. Denominação de origem, além de ter esse reconhecimento, você precisa ter algo físico que te diferencie. Quimicamente, a cachaça de Paraty ela é diferente das outras. Que a cachaça de Paraty é um DO, hoje em dia. Desde 30 de janeiro de 2024. Eu sei porque Paraty é minha área de pesquisa, então... Então, você tem só 2 DOs em cachaça no Brasil, tá? Que é Paraty e Luiz Alves, no sul. Não existe uma hierarquia, tá? DO não é mais importante que IP, IP não é mais importante que DO. Tudo bem? Não é mais importante. São focos diferentes, tá? Tem gente que acha que o DO é mais importante, que é mais difícil, o DO é bem mais difícil de se conseguir, porque você precisa fazer uma pesquisa química da coisa, né? Mas, primeiro, na minha humilde opinião, é só uma opinião, você primeiro precisa ser reconhecido para depois você ver essa questão química da coisa, né? Não é o contrário. Mas, se você parar a questão química, ela vai ser percebida primeiro para depois você ficar famoso. Olha que interessante. Por mais que você tenha que ser reconhecido primeiro para depois você fazer o teste, quando você come alguma coisa diferente é que tem algo químico ali no saber fazer e tal, que te diferencia dos outros. E isso vai te trazer a fama, né? Então você pode caminhar de um lado para o outro, tá? E quando você tem um tipo de indicação geográfica e passa para outro, você automaticamente ignora o outro, tá? Paraty, 2007, foi IP, primeira cachaça. 2024, virou DO, perdeu essa questão, tá? Pode ir. Ali, ó. Paraty, 2007... e 2024 DO, Salinas 2012, Abaíra 2014, Morrete 2023, Viçocerá 24, Luiz Alves 24, Areia e Orizona foram na mesma semana. E foi muito interessante que eu estava preparando uma apresentação dessa em 2024 para o grupo de pesquisa. Aí eu preparei, aí atrasou a apresentação em uma semana, nessa semana a Viçosa entrou. Aí eu tive que mudar a apresentação para acrescentar a Viçosa. Então, quando você traz um IG, você traz critérios para você se enquadrar nesse IG, tá? É uma das nossas discussões no grupo de pesquisa ali, grupo de trabalho, vou chamar de grupo de trabalho. Porque para você ter as características daquela região, você precisa produzir de forma conjunta, de forma que dê as mesmas características ou características muito próprias. Você não pode ter, dentro de uma indicação geográfica, uma cachaça de alambique e uma cachaça industrial. Né? Você não pode ter isso, você vai dar uma diferença muito grande. Não é característico daquela, a não ser que seja característica daquela região, se é essa bagunça. Então, quando você cria critérios para isso, e se você quiser manter o seu selo, você precisa manter esses critérios. O que você está fazendo com isso? Protegendo o saber fazer. Você está protegendo a sua marca, você está protegendo a sua cultura, você está protegendo a sua produção. Então, mesmo a cachaça não sendo essa questão do patrimônio cultural nacional, através das indicações geográficas você consegue. Né? Porque quando você tem essa indicação geográfica, não quer dizer que você seja melhor do que os outros. Um queijo da canastra não é melhor do que um queijo de Araxá, mas está garantindo aquele selo que toda vez que você comprar um queijo com selo da canastra, vai ser um gosto de queijo da canastra. Por mais que você tenha as diferenças entre os produtores, mas você vai ter aquela qualidade. Quando você pega uma cachaça de Paraty e tem o selo, está te garantindo que ela tem aquele saber fazer. Mas e aí, Paraty, por sinal, tem essa questão da patrimonialização municipal.
tá? Enfim, porque Paraty produz desde sempre. Mas você tem outras cidades, né? Então, o selo está te protegendo do futuro, das mudanças e trazendo essa cultura ancestral para o presente. É o selo que vai fazer isso. Pode passar? Considerações finais. É tudo isso que eu já falei, não vou precisar nem ler. Agradeço a presença de todos. Se quiser, a gente conversa depois sobre todas essas questões. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima.